leitura, ela vem nos falar logo de cara, para a gente olhar o mundo e ver quem criou o mundo, quem criou tudo isso. Foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus quem nos criou tudo isso. E aí o santo vem dizer, sou visto do Senhor o meu julgamento, incapaz ao meu Deus, acaso ignora ou não ouviste o Senhor Deus eterno que criou o confim da terra. Ele não falha nem se cansa, insondável é a sua sabedoria. É uma palavra importante, porque assim, a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo e às vezes muita gente anda em pânico, anda em depressão, com medo. Olhe ao seu redor. Você está vendo aqui a natureza. Tudo isso aqui foi Jesus que criou, foi Deus quem criou. Aqui não cai uma folha sequer de um pé de planta desse, de um pé de árvore desse, sem a vontade de Deus. Não cai. Veja que a leitura fala da estrela. Todas as estrelas. Nós não conseguimos contar as estrelas do céu. E Deus sabe cada nome delas. Cada nome delas. Então, tudo foi Deus. Tudo acontece através de Deus deixar acontecer. Eu falei aí no Evangelho sobre o doente que você está cuidando no momento, sobre o idoso que você está cuidando no momento, sobre você que está em cima da cama e tem alguém cuidando de você, seja você enfermo, enfermidade ou idoso. Se você está aí é porque Deus quis que você está aí de alguma maneira, por causa de algo até que aconteceu, ou até mesmo para ser manifestado a glória de Deus sobre seus olhos. E você entender que você depende dos outros. Porque às vezes a gente somos orgulhosos. Somos cheios de orgulho, porque às vezes quando a gente está com saúde, a gente acha que não precisa de ninguém. A verdade é essa. É por isso que acontece tanta coisa na vida da gente. É para Deus manifestar sua glória e seu poder sobre nós. Não é para endurecer nosso coração e nos tornar cada vez mais animal, bicho, coração rudo, duro. Não. Deus, Ele dá sabedoria a você e a mim para estar em cima de uma cama, para adoecer, para poder entender que a gente deve lembrar que a gente precisa do próximo. A gente não deve sair descartando simplesmente as pessoas com orgulho. Tem que ter humildade, tem que ter humildade. Então, transforme essa doença que você está em cima da cama, você que está idoso, transforme essa doença que você tem, está sofrendo, em santidade. É possível transformar em santidade. Quando você entrega esse problema, essa dificuldade, essa doença, pela cura das almas do purgatório, pela cura das outras pessoas, vamos dizer assim, pelos padres, pelos ministros que estão de frente à igreja, pela própria igreja, o Papa, a conversão de alguém, você reza, o Senhor, essa doença que eu estou passando, eu entrego pela conversão de alguém, pela conversão de fulano, pela minha conversão. Então isso, você pegou essa doença e transformou em santidade, em santidade. Veja que os santos, a maioria deles adoeceram antes de ficar em cima da cama, mas eles não murmuraram. Eles estavam ali felizes, alegres, rezavam. Então é possível, é possível. Agora, você que está em cima da cama, você que sofre, aí você fica se lamentando, reclamando, murmurando. Deus não gosta de gente murmurosa, não gosta. Aí você, porque eu estou em cima da cama, porque eu sofro isso, porque isso e aquilo. Não, Deus não gosta de gente que fica murmurando. A gente não entende porque aconteceu isso, mas Deus sabe de tudo. Veja que eu falei, não cai uma folha sequer de uma árvore sem a permissão de Deus. Até os fios dos nossos cabelos
estão contados. Porque Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é o Deus que criou tudo. Você não tem como, a gente ser humano, não tem como focar, por exemplo, tem um pé de árvore. Às vezes se foca um pé de árvore, cai uma folha ali, você não percebeu que é aquela folha. E olha, repare tanto de gente que tem em cima do mundo, ser humano em cima do mundo. O fio de cabelo de cada um é contado. Tudo. As estrelas, Deus sabe de tudo. Cada uma delas. As folhas que caem e murcha, que fica na árvore, são todas que Deus conta, sabe de tudo. As águas, os peixes dos mar. Então veja bem, a gente tem que ver que foi tudo que Deus criou. Foi tudo que Deus criou. Tudo que acontece na vida da gente, seja de bom, seja de ruim, é para melhorar. É para melhorar. Ser uma pessoa cada vez mais sábia, mais inteligente, mais santa. Agora, para você ser uma pessoa mais inteligente, mais santa, mais cheia do Espírito Santo, é preciso você largar sua cachaçada, largar sua bebedeira, largar sua festada, largar esse tipo de bar que você vai para bar, largar de estar em meio de gente que só fala em putaria. Por exemplo, se você é mulher, só você é, conversar com outras mulheres que só falam em vida dos outros, que só falam em homem. Você tem que se retirar, se afastar desse tipo de gente. Por exemplo, eu que sou homem, eu tenho que me afastar desse tipo de homem que só fala em mulher, que fala só em putaria, só fala em vida dos outros. Eu tenho que me afastar. Se eu quero estar cheio do Espírito Santo, se eu quero estar cheio de Deus, eu tenho que me afastar desse tipo de coisa, de tipo de maldade. A gente tem que se afastar, senão a gente não consegue ter o Espírito Santo dentro da gente. Não consegue, não tem como você adorar dois senhores, o dinheiro, o mundo e a Deus. Não consegue, não tem como. Porque muita gente está na igreja hoje, mas não muda de vida. Porque quer estar na mesma vida dos pagãos. Quer viver a mesma vida, mas quer ter vou dizer assim, quer beber do cálice do Senhor, ao mesmo tempo o cálice do demônio. E não pode fazer isso. Ou você é de lá ou você é de cá. A gente que está na igreja tem que escolher. Ou você que está fora também tem que escolher, tem direito. Mas não tem como fazer comunhão com o cálice do Senhor, com o cálice do Senhor e com o cálice do demônio. Não tem como, é a mesma coisa. Se você faz isso, nunca você vai estar cheio do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que só bebe cachaça, não larga sua cachaça por nada. Não larga seu futebol por nada. Não larga seu bar por nada. Não larga sua festada por nada. Não larga aquela vida que as pessoas só ficam falando mal dos outros. E você está no meio. Só fica falando mal só fica falando em homem. De putaria. Tanto para mulher como mulher, né, que fala isso com homem, negócio de homem. O homem com o negócio de mulher lá, mulherada, pornografia e tudo isso. Se a gente não largar, a gente não vai ter o Espírito Santo. Não adianta, a gente não vai estar cheio do Espírito Santo, não vai ter sabedoria, não vai ter discernimento, não vai saber lidar com os problemas, não vai saber lidar com as dificuldades, não vai saber lidar com a dificuldade, não vai ter inteligência para lidar com cada problema. E aí não vai cair em desespero, depressão, ansiedade e sofrimento. Veja, você tem que entender tudo que está passando. Não sei se você está passando um momento bom ou difícil. Eu não sei, cada um que sabe. Mas tudo que você está passando, Deus quis que você passasse isso. Deus quer que você passe por isso. Para ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa mais humilde, mais mansa. E entender que tudo foi criado, tudo é criado por Deus. E tudo acontece pela permissão de Deus. Não é permissão sua, não é minha. Não é que a gente que decide o que vai fazer, o que tem que acontecer. É tudo permissão de Deus. A leitura vem falar isso claramente. Então deixe acontecer tudo conforme Deus quer. Só vá rezando e entregando seu problema, sua dificuldade a Deus. A Deus. Veja o que o Evangelho fala. Entregue o fardo pesado que você tem a Ele. Adore ao Senhor. Reze, tire seu tempo. Porque não adianta se você querer não rezar, não adorar a Deus e querer seu problema resolvido. Não vai resolver. E não adianta você viver na mesma vida e querer viver a santidade, que não vai conseguir, não vai ter o Espírito Santo. Ou você decide seguir o Espírito Santo, os 10 mandamentos, e ler Bíblia, ou você decide viver sua vida de cachaçada, de festada e tudo que o mundo oferece. Então larga as coisas do mundo para as coisas de Deus e está cheia do Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo.